a homeopatia e as práticas tradicionais, a acupuntura, a fitoterapia e todas essas outras que a gente conhece, que nós conhecemos, essas práticas, elas todas são muito antigas. A acupuntura, ela tem hoje em torno de 5.000 anos de prática. A medicina ayurvédica, ela tem 8.000 anos de prática. Todas essas práticas são muito mais antigas do que a própria medicina, do que a medicina que a gente conhece. E essas práticas foram, na maioria das vezes, exercidas por indivíduos que não tinham a formação acadêmica médica. E muito pelo contrário, a academia médica, a ciência médica, foi sempre muito combativa, sempre combateu muito essas práticas. Sempre colocou essas práticas como práticas empíricas, práticas que não eram científicas. Essa é a história da homeopatia e da acupuntura. E isso fez com que o profissional, as pessoas que lidaram com a homeopatia durante muitos anos, sejam fossem médicas ou não, elas muitas vezes foram para a polícia, porque eram acusadas de charlatanismo. Isso aconteceu durante muito tempo, tanto com a acupuntura quanto com a homeopatia. Só que o que acontece hoje? Essas práticas, elas voltaram ao cenário da sociedade. A sociedade hoje, ela vem optando pela prática tradicional. A sociedade vem buscando a homeopatia, vem buscando a fitoterapia, vem buscando a acupuntura antes mesmo da medicina convencional. Na Europa hoje, na Alemanha e na Inglaterra, 80% da população na Alemanha tem como primeira escolha, quando fica doente, eles primeiro procuram o homeopata, ou o acupunturista, ou o terapeuta floral, ou o terapeuta ayurvédico. Essa é a primeira escolha na Alemanha hoje, e na Inglaterra também. Quando eles não conseguem o êxito com as terapias alternativas, as terapias tradicionais, é que eles vão à prática convencional. O que há 50 anos atrás era inadmissível isso. Isso não acontecia 50 anos atrás. 50 anos atrás, a primeira escolha era a medicina convencional e a possibilidade de segunda escolha não era possível, porque se alguém optasse por a homeopatia, ia parar na polícia, né? Porque o profissional que aplicasse a homeopatia, ele iria ser acusado de charlatão e ia responder um inquérito policial. Como eu disse, a sociedade vem fazendo essa opção. E o curioso é que quando a sociedade faz essa opção por essas práticas convencionais, a academia, a ciência, ela começa a voltar os olhos para essas práticas, né? Ela começa a se interessar por aquilo que ela, há bem pouco tempo atrás, tinha como uma prática empírica charlatã. Então hoje, o meu trabalho no Instituto Roberto Costa, além de o Instituto Roberto Costa, uma instituição que sediada no Rio de Janeiro, eu falei na cidade de Petrópolis, como a Alice falou, nós trabalhamos hoje justamente no resgate dessa prática tradicional, mas pelo profissional de direito dessa prática, pelas pessoas que deram a vida por essa prática, que são pessoas muitas vezes que são raizeiras, são acupunturistas, que são monges, que não têm uma formação médica, mas que têm uma formação em mosteiros e que aprenderam a acupuntura com monges
e que são grandes acupunturistas. A gente procura resgatar a prática da fitoterapia pelo fitoterapeuta, aquele indivíduo que aprendeu a fitoterapia pela tradição oral durante séculos que vem das práticas dos índios, dos caboclos, dos primeiros caboclos brasileiros, que tinham essa prática da fitoterapia e foi transmitida de geração em geração pela tradição oral. E que hoje a indústria farmacêutica vem tentando simplesmente acabar com essa prática e acabar com esse indivíduo. Isso é um roubo de um conhecimento, de uma parcela da sociedade que deu a vida para que esse conhecimento atravessasse séculos e chegasse até nós, e chegasse à universidade que está chegando hoje. Então, o nosso trabalho também, além de formarmos homeopatas, a gente trabalha hoje no movimento social, no resgate e na legitimação dessa prática tradicional, que, como eu disse, é a prática tradicional pelos terapeutas homeopatas, terapeutas acupunturistas, fitoterapeutas, terapeutas florais. Nós trabalhamos nessa linha também. E voltando um pouquinho aos nosórios, então, agora, que acho que assim é um foco maior da nossa palestra, o nosório também ele é um medicamento homeopático que também faz parte dessas práticas tradicionais em medicina. E ele é um medicamento homeopático, mas ele tem uma característica muito própria. E nós, hoje, no Instituto, o nosso foco de trabalho é esse. O nosório, como eu disse, ele é produzido no material da doença para tratar aquela doença da qual nós tiramos esse material. Eu contei a história do veterinário que começava a tratar o homem do capim. E agora eu vou falar um pouco sobre o Roberto Costa, que dá um nome ao Instituto a qual eu dirijo hoje. Esse medicamento nosório, ele nasceu no tempo do Hahnemann, né, um veterinário, e o Hahnemann, ele não aceitava muito a ideia desse veterinário, porque o Hahnemann tinha a ideia de que o medicamento homeopático tinha que ser extraído daquelas plantas. Ele não aceitava a ideia do medicamento ser extraído de material biológico. E aí eles começaram a ter uma cisão. Os nosórios, como um sistema de tratamento, ele começa a ter uma linha separada, ao mesmo tempo ele caminha junto com a homeopatia, mas ele está de mãos dadas, ele não é uma homeopatia, porque o pai da homeopatia não aceitava essa ideia. Mas ele foi crescendo